Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aceitou a proposta do Chelsea de 40 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais, e vendeu o Andrei Santos para o clube inglês. Vamos falar desse assunto, vamos falar da saída do jogador de 18 anos do Vasco, vamos falar também aqui da recusa do Palmeiras pela proposta do Vasco ao Gabriel Menino, vamos falar também aqui do Luca Orellano. O jogador está muito perto de ser novo reforço do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Fiquem até o final do vídeo, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Valeu demais a galera que tá sempre aí acompanhando, se inscrevendo todo dia no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos aí em busca de 200 mil inscritos. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Muito obrigado a todos vocês que continuam sempre aqui acompanhando nossos vídeos diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos logo para a grande notícia do dia, né, cara? O Vasco aceitou uma proposta do Chelsea de 40 milhões de euros e o Andrei Santos está de saída do nosso clube, né? O jogador de 18 anos, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, já acertou aí a sua ida para o Chelsea da Inglaterra. Ele tinha propostas aí do Newcastle e também do Manchester City, mas optou pelo Chelsea, pelo projeto do clube inglês, e o Vasco irá receber cerca de 220 milhões de reais, de acordo com as informações do Globoesporte.com. Falta somente os últimos detalhes e a assinatura do contrato. E o jogador vai deixar o Vasco aí em breve, né? A proposta do Chelsea chegou nessa semana. O Newcastle, como a gente falou, era um outro clube interessado no atleta, mas o jogador acabou optando mesmo em jogar no Chelsea, né? A oferta é tratada como irrecusável e o sentimento das pessoas envolvidas na negociação é que a ida para o futebol inglês já era certa já há algum tempo, né? E se concretizou e o jogador será novo atleta do Chelsea. O André, que despontou no Vasco nesse ano e rapidamente se tornou o principal jogador do time na Série B, né? Com 18 anos apenas, terminou a temporada com 8 gols marcados na segunda divisão. O clube já reconhecia que dificilmente iria conseguir segurar o atleta. A gente até falava várias vezes aqui no canal que quando chegasse uma proposta ia ser difícil do Vasco segurar, não tinha como o Vasco competir com o mercado europeu e ainda não tem como, né? Nem mesmo com o aporte da 777 Partners o Vasco consegue descobrir essa oferta aí do Chelsea e ficar com um jogador por mais tempo, e por isso ele acabou saindo do Vasco e vai jogar aí no futebol inglês, né? O André está convocado para o Sul-Americano Sub-20 do Brasil e vai representar a seleção brasileira no torneio na Colômbia entre janeiro e fevereiro. A gente não sabe se o Chelsea ainda quer a ida imediata do atleta para Londres ou se vai esperar aí ele vir no meio do ano, né? Quando abre a janela de transferências lá no mercado europeu com a nova temporada, né? Ainda faltam alguns detalhes, né, para o torcedor ficar a par do que vai acontecer com o Andrei Santos. Fato é de que ele será jogador do Chelsea. O Vasco já aceitou essa proposta aí. Proposta, como a gente falou, irrecusável, né? Não tinha como o Vasco negar 40 milhões de euros, 220 milhões de reais por um jogador, né, cara? A maior transação da história do futebol carioca. Com certeza o Vasco vai receber muita grana com a ida do Andrei Santos lá para o Chelsea, né? Vamos desejar boa sorte ao atleta, que em breve ele seja um jogador de seleção brasileira, porque tem potencial para isso. Eu vejo aqui no Brasil o pessoal falando muito aí daquele jogador do Fluminense, aquele outro lá do Flamengo que tem nome de cantor, né? Acho que esses caras aí, nenhum deles joga mais que o Andrei Santos, nenhum deles é do mesmo nível da qualidade que tem o Andrei Santos. Tá aí a prova, o valor que o Chelsea investiu no jogador, né? Deixem nos comentários o que você acha da ida do Andrei Santos para o Chelsea. Infelizmente, o jogador está de saída do Vasco. Bom, pessoal, hoje à tarde tivemos uma grande atualização quanto ao lateral direito Gabriel Menino, né? O Vasco fez uma proposta de cerca de 27 milhões de reais ao Palmeiras por esse jogador. Só que, no entanto, o clube paulista rejeitou uma investida do Vasco. Essa proposta não teria agradado ao Palmeiras e o Palmeiras recusou os 27 milhões oferecidos pelo Vasco. Pra falar a verdade, eu não sei o quanto que o Palmeiras quer vender esse jogador, cara, porque 27 milhões é muita grana. E o Palmeiras recusar uma oferta de 27 milhões por um jogador reserva do seu time é no mínimo curioso, né? No mínimo estranho, né? E mais estranho ainda é o Vasco oferecer esse caminhão de dinheiro por esse jogador, né? Que sequer é titular lá do Palmeiras. É um jogador muito promissor, tem qualidade, mas não vale 27 milhões de reais, cara. É um jogador reserva. A gente não tá falando aqui de um jogador de seleção brasileira. Foi convocado 1 ou 2 vezes, mas não é aquele jogador que está lá na seleção diariamente. Não foi nem para a Copa do Mundo. Na minha opinião, não valeria o Vasco pagar 27 milhões nesse atleta. Agora vale a pena o Vasco pegar
pegar esses 27 milhões e investir nos jogadores que estão aí sendo especulados, como o Luca Orellano e também o Diego Valois, que são jogadores aí interessantíssimos para o Vasco ter na próxima temporada. E digo mais, né? Poderia contratar, tirar o Dudu do Palmeiras, né? Já que os caras fecharam a porta pro Gabriel Menino no Vasco, vá atrás do Dudu, cara. Ele tá tendo um processo de renovação complicada no Palmeiras, tira ele de lá, traz ele pro Vasco, também traz o Felipe Coutinho, que tudo fica lindo aí pro torcedor, né, cara? Mas vamos sonhar baixo, né, cara? Porque o Vasco tá pregando cautela, né? Hoje na entrevista coletiva aí do De Luca, né, novo reforço do Vasco foi apresentado oficialmente, Paulo Brax falou que o Vasco não vai contratar um pacotão de reforço, não vai anunciar pacotão, vai somente anunciar jogadores como vem sendo, né? Anuncia um na semana, depois anuncia outro, como foi feito aí com o Pedro Raul e com o De Luca, os dois primeiros reforços contratados. Vamos torcer para que o Vasco aí vá atrás de outro lateral, e com certeza o Palmeiras, para falar a verdade, foi muito burro em recusar 27 milhões por esse jogador. Bom, pessoal, também tivemos aí atualizações quanto ao meio-campista Vina, né? O Vasco segue interessado no atleta, de acordo com o Goal.com, ainda não teria chegado a um acordo com o Ceará pela contratação do atleta. O que estaria atrapalhando um possível acerto do Vasco com o jogador é o alto salário do atleta, né? O jogador que nessa temporada de 2022, antes do rebaixamento do Ceará, teve uma grande valorização no clube cearense, que recebe, meu amigo, cerca de 500 mil mensais. Isso aí é um entrave na negociação com o Vasco. O Vasco, obviamente, não quer pagar esse valor a esse atleta, né? É um jogador que já tem 30 anos. Com certeza chegaria ao Vasco não para ser titular absoluto, e sim para compor o elenco do Vasco, né? Mas vamos ver se vai ter algum tipo de negócio. Vale ressaltar que o Ceará está desesperado para negociar o atleta, porque não vai ter condições de manter o Vina no seu elenco, pagando 500 mil reais mensais, jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Vasco vai conseguir contratar o atleta, ver se ele vai abaixar esse valor. Eu acredito que assim que vários clubes recusarem o Vina, ele vai rever sim esse salário e pode ser que consiga negociar com o Vasco abaixo, né? Pelo menos em uns 300 mil, 350 mil reais. Eu acho que seria ok para o Vasco fechar com ele. Deixa aí nos comentários aí se você acha que o Vina vale 500 mil por mês, cara. Se você acredita que o Vasco vai conseguir contratar ainda esse jogador. Bom, pessoal, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Vasco irá pagar ao São Paulo cerca de 3 milhões de dólares aí por 100% dos direitos do Léo Pelé. Esse valor será pago aí em 36 meses. Vale ressaltar que esse valor convertido aí em reais dá um pouco mais de 16 milhões de reais aí que o Vasco irá pagar ao clube paulista e será dividido, como eu disse, em 36 meses. O Léo Pelé já foi aprovado dos exames médicos e deverá ser anunciado oficialmente essa semana ainda pelo Vasco. A gente aguarda também o anúncio oficial do lateral esquerdo Lucas Piton, que também é outro jogador que está fechado com o nosso clube. Além desses atletas, né, o Vasco também está muito perto de fechar a contratação do meio-campista argentino Luca Orellano. De acordo com as informações do jornalista Igor Derileu da Band, o negócio seria por 60% dos direitos econômicos do atleta e as negociações estão seguindo. A expectativa é por um grande desfecho positivo aí e que o jogador seja nosso novo meia em 2023. Ainda não foram revelados os valores que o Vasco irá oferecer ao Vélez nessa contratação, mas com certeza deve ser alguma coisa boa, porque senão o clube argentino já teria negado, já teria recusado qualquer tipo de proposta do Vasco, assim como foi o Tajeres, né, que não quis aceitar a proposta do Vasco de 5 milhões de dólares pelo Diego Valois, né. Agora pode ser que o Vasco feche aí com o meia Luca Orellano. Com certeza uma baita contratação que chamou a atenção de vários clubes aqui no Brasil e certamente ele deverá ser jogador do Vasco em breve. Vamos torcer por um acerto do nosso clube. O Vasco vem caminhando bem algumas contratações. Tô achando que tá exagerando um pouquinho em algumas ofertas, né? Como por exemplo essa do Gabriel Menino. Esse jogador não vale 27 milhões de reais. Se o Palmeiras tivesse aceitado, o Vasco iria pagar uma bolada por esse atleta, sendo que poderia contratar 2 reforços do mesmo nível ou um pouquinho acima aí do Gabriel Menino, que é reserva no Palmeiras, né? Mas ainda não foram divulgados os valores que o Vasco ofereceu a esse meio argentino e muito possivelmente ele deverá ser novo atleta do Vasco. Deixe nos comentários se te agrada a chegada do Luca Orellano, que pode ser novo atleta do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Saudações vascaína a todos e é nóis.